que nós possamos entender o nosso propósito e o nosso chamado diante de Ti. Pois assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus está falando uma voz só. Quando o Rony falou ontem, isso tem um negócio estranho aí, né? Quando o Rony falou ontem, ministrou aquela reflexão em João 15, e eu falei assim: meu Deus, é o sermão de amanhã que eu vou pregar. Vamos pregar o que é amanhã? E hoje pela manhã, período de oração, pela caixa de oração, pelos pedidos de enfermidade que nós temos nessa campanha, o Senhor me confirmou que era para pregar isso, com o tema a alegria do sofrimento. Quem aqui já sofreu um momento da sua vida, ou já está sofrendo, ou já superou? Todos nós. Eu e você, nós não estamos livres do sofrimento. Meus irmãos, nesse mundo nós vamos ter luta e dificuldade. Mas nós estamos num tempo, irmãos, que parece que eu e você, quando a luta vem, os problemas vêm, seja no trabalho, seja com os filhos, seja crise de identidade, seja na amizade, parece que nós ficamos chateados, e é com Deus. Quando as coisas acontecem, nós estamos numa geração que ela não quer romper, ela não quer levar o nível, ela não quer subir o degrau. Irmãos, a dificuldade ela vem para mim e para você, para o crente e para o não crente. Isso é certeza. Agora nós temos que entender, irmãos, por que nós sofremos. Nós vamos entender como nós vamos poder ter alegria no meio do sofrimento. Você vai entender por que o justo ele sofre. Você faz as coisas certinho e você sofre. Como é isso, Deus? Como eu falei ontem sobre o encontro, o nosso encontro com Jesus tem que ser maior do que o problema que nos levou até Ele. Porque às vezes nós buscamos a Deus só quando estamos com problema. E Deus vê o nosso coração e Ele diz: não vou resolver não. Porque na hora que eu resolver, você vai mudar e vai começar a fazer coisa errada. Então, por que o justo sofre? Primeiro, por que o justo sofre? Porque você não é desse mundo. Eu e você sofremos porque nós não somos desse mundo. Como Blaise Pascal diz, que nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Efésios 1:4 diz que Deus ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O Salmo 139 já descreve que eu e você já tem um livro escrito sobre o que nós vamos fazer. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida que está aqui nessa noite, você não é desse mundo. Deus te criou nele a um propósito. E quando nós saímos desse propósito, e quando nós nos encontramos com esse mundo cheio de pecado, de luta, nós vamos sofrer. Porque nós não somos daqui. O crente, irmãos, ele tem um estilo de vida para viver. Ele tem um padrão. Há um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Você, a sua pátria não é aqui. A sua morada não é aqui. A Bíblia diz que quando nós morremos, o pó volta para o pó. O Espírito, que é o fôlego de vida, Eclesiastes 7 ou 11:7, ele volta para Deus e fica a alma. E eu pergunto para você, para onde vai? Por isso nós vamos ver tantas pessoas soberbas, orgulhosas, avarentas, se entregando a todo tipo que ela está se entregando para o mundo, que acha que para ser feliz é se entregar aos vícios, se entregar aos prazeres. Não é, irmãos. É cavando um poço. A sua pátria não é daqui. Por quê? Porque tem dia, irmãos, que dá vontade de você pecar mesmo, fazer coisa errada. E quem acorda com vontade de pecar e peca, não passa por luta. Não é verdade? Eu amanheci com vontade de pecar. Eu amanheci com vontade de matar alguém. Eu pufo, matei um. Não vai passar por luta não, irmãos. Matei. Coisa boa. Agora, quem acorda com vontade de fazer coisa errada e não faz,
É luta, irmãos. Porque a carne está lutando com o espírito. Aí tu vê a coisa errada, o sangue de Jesus tem poder. Ou Jesus está dizendo para mim. E tem que tu estar com vontade de fazer a coisa errada, mas tu milita contra a carne. Tu luta contra essa vontade. E chegou esse tempo de nós entendermos, irmãos, que o mundo está entregando várias coisas, colocando propostas, irmãos, para te tirar da tua essência, da tua verdadeira pátria, que é o céu. Olha o que diz Filipenses 3, capítulo 3, verso 20. A nossa cidadania. Deixa eu perguntar só uma coisa aqui. Quem crê na Bíblia aqui? Olha o que a Bíblia diz. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Aonde é que está a cidadania? No céu ou na terra? De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita, coloque todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Hebreus 13, 14 diz: pois não temos neste mundo uma cidadania permanente. Aguardamos a cidade por vir. Que bênção, meu irmão. Paulo está dizendo que há uma pátria nos céus e que em breve haverá um corpo glorificado que tirará o corpo cansado, desgastado, desanimado, sofrido, soldado. O que ele está dizendo aqui, meu irmão? Ei, você não é daqui. Você não é daqui, meu irmão. A sua essência é o céu. Não se entrega para o sistema do mundo, que agora você tem que ter 3 mulheres, tem que ter 3 homens, agora tem que trocar de casal, fazer um swing. Irmãos, isso é do diabo. Isso não vai te trazer felicidade, não. Ah, que para tu se dar bem, tu tem que ir roubar ali, tu tem que ir mentir ali. Não, irmãos, essa não é a sua natureza. Chegou o dia de eu e você, os filhos de Deus, viver a essência verdadeira e romper com esse mundo, romper com a carne e dizer: a minha essência, o meu destino, o meu paradeiro. Oh, glória, irmãos. Nós temos que voltar a sonhar na eternidade, irmãos. Então, o primeiro ponto, por que eu e você sofremos? Porque nós não somos desse mundo. Porque se tu tirar uma foto e não mostrar os seios, ou não fizer biquinho, tu é quadrado. Irmãos, eu fico pensando, sabe o que é? Está chegando o dia do namorado, eu fico pensando, será que o namorado vai beijar os casais? Porque é tanto bico, é bico no café da manhã, é bico no chão. Meu Deus, bico, meu Deus, bico, porque se não, o bico não se briga, não beija. É tua maneira, o café de bico. Ai, Jesus, Deus é bom. Meus irmãos, mas sabe por que é isso? É o mundo. É o mundo. Que para mim ser feliz eu tenho que entrar nessa onda. Ei, irmão, mostra nas partinhas, vou colocar no versículo, não é convenção não. Não se ilude não, irmão. Quando o leão vir, ele vai vir sorrindo não, irmãos. Amém? Segunda coisa, por que o justo sofre? Porque o servo não é maior que o seu senhor. Vamos repetir? Porque o servo não é maior que o seu senhor. Quem é o nosso Senhor? Ele sofreu? Será? Aí eu e você não queremos. Se tu está na casa do teu Senhor, irmãos, e vem uma perseguição, o servo também sofre a perseguição, porque ele está lá dentro da casa. Sim ou não? Então nós sofremos, irmãos, porque nós não somos maior do que Jesus. Eu não sou melhor e nem maior. O discípulo, irmãos, que serve a Cristo, ele pode ter a certeza que vai ter luta, perseguição, aflição, dia difícil, mas o escape e a chegada é garantido. Ei, irmão, essa luta não pode te matar, não. Jesus sofreu mais do que eu e você. Essa luta, irmão, nós vamos entender aqui hoje, que ela vai te colocar no nível
não está acima do seu mestre, nem um servo acima do seu senhor. Sabe por que nós sofremos perseguição nesse mundo? Porque nós seguimos um princípio, uma lei, que é o do reino dos céus. O reino dos céus é de cabeça para baixo, irmãos. Ele diz que o líder é o que serve. Ele fala que o Filho de Deus de verdade ele tem compaixão. O Filho de Deus de verdade ele não é egoísta. A matemática de Deus, como já falei aqui, é diferente. Ele fala que o último quer primeiro, o que chora é o que sorri. Então, eu e você não somos maiores que Jesus. Segundo ponto, por que nós sofremos? Porque Jesus sofreu. Se nós seguimos Ele, vamos sofrer também. Amém? Terceiro, o justo sofre por causa do nome de Cristo. Eu e você sofremos por causa do nome de Cristo. O diabo, irmão, ele fica doido. O diabo, ele te odeia, irmão. Ele fica furioso quando você fala que ama Jesus, quando você fala para uma pessoa que Jesus te ama, quando você evangeliza, quando você discipula, quando você fala que Deus é bom, o diabo do inferno ele fica maluco, ele fica doido. Quando tu fala que Deus, irmão, está no controle da tua vida, ele fica maluco. Ouvi um vídeo uma vez, a pastora Thalita, ela dizendo assim, que todos nós que somos crentes, no inferno tem um porta-retrato, tem uma foto lá. Tem lá uma foto lá. Igor Aguiar, nosso alvo. Vamos destruir o homem. Aí o Igor está lá. Deus é bom. Aí rapaz, não, uma canção. É o alvo. Aí ela disse assim: e o meu tem um telão de LED. Eu acho que o povo da remanescente também tem um telão de LED. Porque, irmãos, nós estamos no caminho certo. Aqui tem muito irmão que está passando por luta, por dificuldade. Mas está anunciando o nome do rei. Não desiste da caminhada, entendeu? Encontrou paz, consolo no meio da tribulação. Ei, irmão, isso aí é porque, irmão, o inferno está doido contigo. Tu tem que pisar na cabeça da serpente. Você está no caminho certo. Continue firme. Não tenha medo, irmãos. Olha o que diz 1 Pedro 4,16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se eu e você estamos sofrendo por causa de Cristo, não é para ter vergonha, é para celebrar, irmãos. É para celebrarmos, porque nós sofremos por esse nome. É para nós sermos diferentes e ir na contramão desse mundo mesmo. Tu está no teu serviço, aí tu vê um cara enganando ali, desviando dinheiro. Ele não sofre não. Aí tu fica aqui na luta, está faltando um negócio em casa, falta ali. Pai Senhor, e eu aqui. Mas é porque está contra a mão. Ele só esquece que a lei da semeadura, quem planta, vai colher. Ele pode estar ali. Tu está aqui na luta. Tu acha que ele está bom. Aí tira a foto da porta dos estados. Aí tira os filhos. Aí passei não sei aonde. Estou aqui na luta, o negócio faltando aqui. Isso é só um exemplo de tantas coisas. Você vê alguns cristãos que se diz cristão fazendo coisa errada, aí tu vê só rindo nas fotos. A vida é boa. Tem consequência, irmão. Tu quer ver uma coisa bem simples, que eu tenho medo de tentando falar? O hotel. A gente acha que nós vamos para o hotel, tem relação sexual, toma um banho, se lava, está tudo limpo. Alguém vai pagar aquilo ali, irmão. Vai ter uma geração que vai pagar aquilo ali, irmão. Vai ter filho que vai pagar aquilo ali, irmão. Vai ter parente que vai pagar aquilo ali. Não é só lavou, limpou, está tudo bom não, irmão. Não te ilude não. Nós estamos chegando nesse tempo, irmãos. Quer nós andarmos é contramão. Porque quando a gente diz não para o pecado, a gente acha que está sofrendo. E Deus está lá em cima, movendo os céus e terra para te abençoar. Nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, seja o que você está envolvido nessa semana, chegou o dia de você se libertar disso. Chegou o dia de você faça o teste essa semana no nome de Jesus. Uma palavra de Deus para você nessa noite.
Você que está fazendo coisa errada, imposto de renda, desviando dinheiro, mentindo, em adultério, pornografia, pecado, mentindo para pai, se prostituindo, irmão. Largue isso em nome de Jesus nessa semana. E você vai ver começar as águas mover sobre o teu favor, sobre a tua casa. Tu está olhando teus filhos, tu está olhando teu pai, tu está olhando tua família que está em mal, um mal enrolado, irmãos. Está faltando você se posicionar, ir contra o mundo e começar a falar: Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meus filhos. Faça diferente, irmãos. E aí você vai ver o Espírito mover e trazer um gozo. A luta vai estar lá, mas tu vai estar sorrindo igual a Deócrates. E a dança. E ainda vai ter um leão ainda. Pronto para ser solto. Aleluia. Irmãos, eu e você somos a luz do mundo. A luz não está com treva. Amém? Por que o justo sofre? Por causa das leis naturais. As leis naturais, irmãos, provocam muitos sofrimentos. Para quem é cristão, para quem não é. Os males naturais, irmãos, são tempestades, frustrações, decepções, vem para todo mundo. Olha o que diz em Mateus 5,45. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Eclesiastes 9,2. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. As leis naturais, irmãos, as leis naturais, o mal, irmãos, vai ter o mal natural, vai ter o mal social e o mal morais. O que é o mal natural? Uma catástrofe. Tem uma inundação aqui nessa rua aqui, ó. Aí aqui é a casa do justo, do crente. Só um exemplo, irmão. A casa da irmã Mara não é justa. Aí vai ter uma enchente, aí começa a alagar as casas tudinho. Aí chega da minha vida, eu acho que não vai alagar não. Estão entendendo, irmãos? Não, porque eu sou crente. Da irmã Mara não é. Vai alagar, os outros vão alagar. A minha não, porque eu sou crente. A gente tem essa mentalidade, irmãos. O mal natural acontece com todos. Os males sociais, crise financeira. O Brasil passa por crise financeira. Eu sou crente, não passa não. Eu sou crente. Como? Como é que isso vai acontecer? Olha como a gente tem a mentalidade, irmãos. É um exemplo de mal social. Mal moral. Às vezes tu está num lugar aí, num lugar que não era para tu ir, aí tu foi, aí lá houve um tiroteio, aí morreu. Mas não era crente. É o filho. Amém? Porque às vezes aí você está em um lugar, está em cima da luz. Ei, só aí. Que não era para estar. São mal morais. Vem um cara aí doido da cabeça, irmão, e vem e faz alguma coisa. Mas a gente acha que não. Porque a ganância do homem, irmãos, está cada dia pior. A maldade humana está cada dia pior. E tem muito mais que não é o diabo não, irmãos. Às vezes são nossa escolha. É nós que vacila. Olha o que diz Provérbios 26:17. Como alguém que pega pela orelha o cão, como alguém pega pela orelha o cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. O crente está no óleo, está no jejum da oração, mas ele vê um negócio errado, está uma confusão, não é para ele não. Mas ele vai, por exemplo, tu tem coragem de pegar na orelha do pitbull?
É o conselho do sábio Salomão. Tu vai perder, tu vai capaz de morrer, tu não vai pegar. Do mesmo jeito que o crente tem que ter discernimento nas coisas, nas decisões. Por isso, irmãos, que é bom ter líderes espirituais. São os líderes pequeno grupo, são pastor. Você vai fazer alguma coisa, converse com alguém. Se for de confiança, converse, abra. Vai tomar uma decisão, se abra, porque a maioria das vezes os líderes já tiveram experiência. Mas a gente não, a gente se acha bom demais. Não, na hora, já jejum. E aí tu entra no mal e se arrebenta. Porque tu não quis ser o tal, o soberbo, o egoísta. Não, faça as coisas do meu jeito. Aí dá errado, aí sabe o que tu faz? Deus é ruim. Não existe não. Aí já começa a ver líder, aí começa a ver pastor, aí começa a ver igreja, que tudo é errado. Aí tu anda. Mas eu pergunto, pediu conselho para alguém? Porque tem que ter, irmão. Amém? Dito isso, irmãos, se esse males acontece, porque nós não somos daqui, porque nós não somos maiores que Jesus, e por que não acontece? Por que Deus permite? Já parou para pensar? Tem um propósito. Por que razão Deus permite que o justo sofra? Mateus 10, 29 e 30 diz assim: não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus, Ele sabe e permite esse sofrimento. Agora, por que Deus permite a luta, a aflição e o sofrimento na minha vida e na sua vida? Primeiro, o sofrimento produz um profundo relacionamento com Deus. A perseguição que nós cantamos ontem da igreja primitiva gerou um grande relacionamento. Quando Pedro e Tiago foram presos, a igreja toda passou a noite toda orando pelos dois. Essa luta aí que bateu na tua porta, está batendo, sabe para que é? Para você chegar perto de Deus, bem pertinho. É para que você tenha intimidade. O rei Manassés estava de boa, começou a passar por luta, buscou seguro. Intimidade. Ele não tinha tempo para nada, mas na mesma hora ele arrumou tempo para orar. Quando nós estamos por luta, nós arrumamos tempo para ir para a igreja, para jejuar, para ler Bíblia, para estar em comunhão com os irmãos, para ir para o pequeno grupo receber uma palavra. Quando nós estamos por luta, irmãos, é o tempo que nós mais buscamos Deus, porque a gente quer se livrar da luta. Então Deus permite e Ele quer que você viva em luta para você ficar perto dele, para estreitar esse relacionamento entre filho e pai, porque Deus me ama, irmão. Deus faz Ele amar. Amém? Por que Deus permite? Segundo, o sofrimento, irmãos, ele produz santidade. Eita, o pastor agora falou uma palavra que não tem mais no dicionário do crente, que é pecado, parece no livro do crente. Santidade, irmãos. Irmãos, quando nós estamos em luta, nós se humilhamos, nós se ajoelhamos, nós não queremos saber de nada, só de Deus. E automaticamente, quando nós buscamos a Deus, irmãos, nós ficamos quebrantados. Não tem lugar para orgulho, não tem lugar para soberba, não tem lugar para julgamento, não tem lugar para nada, irmão. Só para humilhação. Automaticamente a tua carne está sendo calada, a tua carne, irmão, está sendo massacrada, a tua carne, irmãos, ela está sendo calada. Agradeça por essa luta, meu irmão. Olhe para o lado bom, que o Senhor está te santificando, o Senhor, irmão, está te preparando, Deus está te limpando, Deus está arrancando, irmãos, o pecado de ti. Deus está tirando essa vontade doida, irmão, de se afastar da presença dele. O sofrimento que eu e você passamos é para sermos santificados. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos que se alegrava na luta, na tribulação, porque estava sendo gerado um peso de glória. Porque irmãos. Amém? O sofrimento, ele produz o crescimento espiritual. Já percebeu que a gente fica crente? Tu começa a ver Deus em tudo. Tu começa a falar assim, agora eu estou vendo Deus em tudo.
necessário, irmãos. Vamos tratar de Deus. Romanos 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, o caráter é aprovado. Ó, o caráter é aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito. A gente tem que quebrar o mito aí, irmãos, que quando o crente passa por luta é porque está em pecado. Nós estamos igual amigo de Jó, acusando. Não, irmãos, a luta produz, irmãos, em nós um crescimento espiritual. Porque o que é paciência? Suporta sem murmuração, irmão, sem reclamação. A paciência é aprender a depender de Deus, igual o povo do Egito. E o terceiro é a esperança, onde você vai falar e vai crescer. Rapaz, o Senhor está comigo, eu estou vivo. Você começa a ter esperança no futuro, você começa a se alegrar. Deus vai lhe dar vitória, Deus vai dar a oportunidade para dar esse testemunho. Amém? Amém. Por que Deus permite o sofrimento? Porque Ele corrige as áreas que precisam ser tocadas, as áreas que nós estamos vulneráveis, as áreas que Ele não trabalhou ainda, irmãos. Quando o crente passa pelo sofrimento, irmãos, ele deixa de se preocupar com a vida dos outros e começa a olhar só para ele. Vai conhecer um crente que só sabe a vida dos outros, pessoas só vê a vida dos outros, mas quando passa por luto, é capaz de nem ver na porta. Ele pensa que Jesus vai arrebatar. A palavra em Neemias está falando muito nesses dias. Neemias 1:7, olha o que diz. Olha o que diz. Neemias falando: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Então Neemias que retirou o muro, que foi usado por Deus, que deixou o palácio. Olha o que ele está dizendo. Olha, o problema veio, chegaram para ele, ó, Jerusalém está acabado, sem esperança, luto, dificuldade, Aí ele começou a chorar, teve um luto. Aí ele não olhou e foi para o povo, não. Ele olhou e foi para ele. Olha, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos. Olha, Neemias olhando para ele: Senhor, isso aconteceu mesmo. Ele começou a olhar para ele, pecado, corrupto. Não obedeceu aos teus mandamentos e decreto, nem a lei do teu servo Moisés. Ele olhou e foi para ele. Ó, é isso que o sofrimento gera, irmãos. Nós começamos a olhar para a gente. Espera aí. Se Deus permitir, se Deus está permitindo esse sofrimento, Ele quer tratar alguma coisa no meu coração, alguma coisa não é errada aqui. Está faltando alguma coisa aqui. Alguma área da minha vida precisa ser tratada. O Daniel do mesmo jeito. Faça uma autoanálise. Por que Deus permite o sofrimento? Porque produz unidade na igreja. Quando nós vemos a igreja sendo perseguida, não tem esse negócio. O pastor é um pregador, o menino é só no ministério de recepção. O pastor é o diferenciado. Não, irmãos, nós somos todos só. Coletivamente, perseguida, a igreja toda perseguida, nós somos um só. Não tem esse negócio. Tem pessoas que querem usar o título do trabalho dentro da igreja. A pessoa, ela é o imperador, é o prefeito, chega na igreja e quer ser tratado por alto escalão. Não, irmão, na igreja não. Nem o pastor não é. É só Jesus. Irmão. Jesus que é o rei do rei. Na Indonésia, irmãos, um país islâmico que tem 215 milhões de pessoas, 175 mil são pessoas muçulmanas. Sabe como é que é a perseguição lá? Vamos supor que nós estamos lá, na Indonésia. Estamos cultuando, é bom, irmãos? Ouvir a palavra de Deus, louvor. Mas sabe como é que é a perseguição? O povo vem, ixi, uma igreja ali. Aí vem e toca fogo por nós aqui dentro.
Se alguém for sair, já tem um bocado de cara com foice e faca cruzada, para dar faca cruzada em cada um que for sair. Os Estados Unidos quis mandar uma verba para construir outros templos. Sabe o que eles falaram? Não mande. Aí vão. Só olhem. Nós temos mais fé. Para nós morrer com alegria. Olha o nível de crente, irmãos, que passa por luta. Essa sua luta não é nada. Você está diante aqui que seu coração está sendo regado pela graça de Deus. E eles não pediram para abandonar, não, para acabar essa luta, não. Eles pediram para aumentar a nossa fé e para nós cumprir o nosso propósito, porque eles viram que tem esperança. Eles estão junto no barco, irmãos. Ei, irmão, eu quero convidar você para estar junto conosco, aqui no barco do Ouro Verde, para nós alcançar famílias, para libertar pessoas que estão na droga, para libertar pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão no vício, pessoas que estão perdidas nas adicções. O Senhor está entregando para nós, cada um que está aqui, o Ouro Verde, irmãos. Nós temos que estar juntos. Essa sua luta aí é minha luta. Conte com o seu pastor. Não tenha receio não, irmão. Pastor, eu estou com dificuldade nisso, eu sabe. Como é que nós fazemos? Me ajude. Que nós vamos caminhar junto. Isso é a verdadeira essência da igreja. Mas que está ficando perdido. Isso coletivamente, individualmente. Quando sofre perseguição, irmãos, acontecem duas coisas. A primeira, ter compaixão. O que é compaixão? Se colocar no lugar do outro. Por exemplo, uma família está passando fome, o fulano está passando fome. Não é problema dele. O problema é de fulano. Se tu não tem compaixão, tu pensa assim. Mas não tem compaixão, sabe o que faz? Mas poderia ser eu, ó. Poderia ser minha família. Poderia ser meu filho. Sabe por que a gente tem vergonha de falar de Jesus para o pessoal do verde? Às vezes, por que se coloca no lugar do outro? Pessoas estão indo para o inferno, mas que não tem corpo, sabe? Deus vai lá em cima, ainda não. Eu vou apertar um pouquinho o negócio para ele ter compaixão. Sabe por quê, irmãos? Existe um evangelho que está sendo pregado egoísta, triunfalista, individualista. O que importa é ele. Se eu estou bem. Mas não é assim o evangelho de Jesus. Nós estamos perdendo esse sentido, irmãos. O sofrimento vai fazer, irmãos, nós olhar para o próximo. E às vezes você não vai poder ajudar, mas você vai poder amenizar. Você vai dizer, meu irmão, eu quero aqui com você. A pessoa vai se sentir cuidada, protegida, irmão. O outro ponto é, eu já sofri, hoje estou sofrendo. Eu sei que dói essa aí. Eu já passei fome, e fome dói. Eu já pedi, irmãos, comida durante um ano, de porta em porta, tentando ser jogador de futebol. Eu sei o que é fome, irmão. Quem sabe é ele. Lá comi quase metade de um saco de filho de piqui, cru com farinha. Só tinha para comer. Enquanto cozinhava os outros. Então quando eu vejo alguém com fome, irmão, eu sei que dá aquilo ali. Quando você vê alguma pessoa passando por luta, com a perda de alguém, com a necessidade de alguém, dificuldade de relacionamento, os filhos, se coloca no lugar. Principalmente se você já passou, você sabe qual é essa dor. Por isso Deus permite o sofrimento. Amém? O sofrimento, irmãos, Deus permite. Para gerar e dar os mistérios de Deus revelados. Paulo só subiu ao terceiro céu porque ele teve grandes revelações. João só recebeu a revelação do Apocalipse porque ele sofreu. Estevão só viu os céus abertos porque ele sofreu. Deus está dando oportunidade para mim e para você ver o sobrenatural. Deus produz os experiências de sofrimento, irmãos, que gera autoridade espiritual. Deus quer te dar autoridade, irmão. Imagine você no seu serviço, alguém pede uma ajuda, você dá uma coisa. Semana passada eu ouvi um testemunho de uma irmã nossa aqui da igreja. Corrido do seu trabalho. Aí uma funcionária chegou, contou a situação, estava passando por Cristo, andava em casa dela, uma palavra. Uma palavra salvou o casamento daquela. Não estou falando de milhares de anos, foi uma palavra. Mas por que essa palavra
Teve sentido, porque ela já passou pelo processo. Ela já sofreu. Ela confiou em Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você, irmão? Você tem duas opções. Ou você abraça esse sofrimento e se entrega no fundo do pulso e espera a eternidade para ir para o inferno. Ou você abraça esse sofrimento com Cristo e começa a dizer: Senhor, eu quero a autoridade nessa noite. Eu quero viver o extraordinário contigo. Há um processo, o Senhor está me maturando. O Senhor quer me dar algo relevante para a glória de Deus. Para isso, irmãos, temos que ser cheios do Espírito Santo. Temos que dar graça a Deus no sofrimento e ter esperança. E é possível. Amém. Deu para entender a mensagem? Você vai pegar esse sofrimento, irmão, e vai entender o propósito. Não desista da sua vida. Não desista da sua caminhada. Não desista da sua família. Não desista dos seus sonhos por causa desse sofrimento. Ele não pode te parar, porque Jesus está no barco. E Ele está no barco, tudo é certo. Feche os olhos, irmão, em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez os louvores, as orações que foram feitas fez sentido para você. Você chegou aqui com uma luta, com uma dificuldade. E você entendeu porque isso é porque você não é daqui, não é desse mundo. A sua cidadania não é daqui. Você entendeu porque você crê em Jesus. E você não é maior que Jesus para não sofrer. Você entendeu que o sofrimento é necessário, a matéria-prima para o seu crescimento, amadurecimento, para ser um tratar de Deus no seu coração, na sua vida. Mas há algo a ser feito para ter esse entendimento e essa força. Que essa força é sobre-humana, sobrenatural. Só é Jesus que pode dar. E para ter Jesus, irmãos, a gente no mínimo tem que confessar Ele como Senhor e Salvador. E eu queria fazer esse convite nessa noite. Se alguém